Bem, gente, quando a Adriane me ligou para fazer o convite, na hora eu fiquei meio reticente, assim, se eu aceitava ou não, mas não custa nada só passar um pouquinho da nossa experiência em sala de aula. Eu retornei para a sala de aula tem pouco tempo, tem quase 3 anos, fiquei um tempo fora, mas digo para vocês assim que está sendo uma bênção para mim. O pessoal tem mexido comigo, Roberto, você está diferente, você está no seu gente, vocês imaginam como eu estou feliz, falei isso para a Adriane, né? Imagina como eu estou feliz dentro da sala de aula. Às vezes quando uma colega que não é da sala de aula reclama, a gente sai de onde você está e vai para a sala de aula. Porque por mais problemas que a gente tem, que enquanto professores a gente sabe, a gente enfrenta situações complicadíssimas. Gente, é muito gostoso na sala de aula. Como a professora Patrícia estava colocando, para a gente iniciar um projeto, a gente precisa pensar um pouquinho sobre ele. E o meu, de maneira especial, surgiu a partir da necessidade de uma intervenção na minha sala. Quando eu cheguei, logo no início do ano, eu percebi uma turma extremamente agitada, mas agitada mesmo, gente, um pouquinho fora do normal deles, que é uma turminha de pré-2, alunos de 5. Então, resolvi fazer um trabalho sobre valores, que é esse, construindo a vida com valores que trazem a paz. Eu queria, no final, chegar a esse resultado, a paz. E eu digo para vocês que, apesar de nós não estarmos no final ainda do projeto, não termos terminado ainda o projeto, a turminha já está muito melhor, já não tem xingamento mais, isso não acontece mais na sala, eles quase nunca mais brigam, às vezes tem uma discussão, às vezes tem aquela que um revida do outro, que isso é normal, mas aquelas brigas exageradas, aqueles socos que ele tinha, agarrar no pescoço que eles agarravam, não era brincando, era brigando mesmo. Esse Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Com isso, eu construí primeiro, foi uma construção minha a princípio, de um boneco grande. Tem aí no saco, depois alguém quiser ver, depois pode. Gente, ele já está muito mexido, ele não está mais bonitinho, tá? Está muito mexido. Aquele boneco grandão lá, fiz uma boneca, o avental dela era a historinha. E ali eu passei a contar a historinha para as crianças. A gente contou a historinha através dessa boneca. E nós construímos a bonequinha deles. Também tem aqui dentro. Cada um deles ganhou uma bonequinha. A diferença é que no avental deles não tinha desenho, só tinha a historinha. Porque eu também poderia trabalhar aí, não só o desenho por desenho, mas até que ponto ia a interpretação deles daquilo que estava sendo lido. Porque depois que a gente trabalhou a história de várias formas, com teatrinho e tudo mais, nós passamos para o livrinho deles, gente, vamos fazer em parte. Nós demoramos assim uns 15 dias, mais ou menos, para conseguir. Só que essa história se parou aí. Eu pensei no seguinte, junto com as crianças. A gente tem o costume de dizer que a Chapeuzinho Vermelho desobedeceu a mamãe. Não foi? Então aí está um contravalor, desobediência. Mas não foi só ela que teve contravalor nessa história. O lobo mal mentiu, por si só ele já era malvado, porque ele comeu a vovó, aquela coisa toda, mas ele mentiu. Ele dizia para ela o quê? Olha, você vai por aquele caminho ali que é mais rápido. Enganou a Chapeuzinho Vermelho. Então ele também tinha um contravalor. Outra pessoa que tinha um contravalor foi o lenhador. Em algumas histórias tem um caçador, né? Por que o lenhador tinha um contravalor? A gente trabalha com a criança no meio ambiente, que a gente precisa proteger o meio ambiente. E o lenhador está lá na floresta fazendo o quê? Cortando as árvores, desmatando a floresta. Então eu também trabalhei esse contravalor com eles. A necessidade de defender o meio ambiente, proteger os animais e tudo mais. Então resolvemos, nesses contravalores todos que nós encontramos no livrinho da Chapeuzinho, resolvemos então transformar num valor legal. E criamos, eu com as crianças, confesso que teve muita mediação minha mesmo, para criar o livro, que foi porque eu queria chegar no senso, né, mudar os valores. Que foi então o Chapeuzinho Vermelho e as Frutas Mágicas, está na mão dela aqui. Criei a história, algumas figurinhas eu tirei do computador para eles. Nessa história, basicamente, a Chapeuzinho Vermelho precisava levar a cesta de frutas para a vovó. E no meio do caminho, e a mamãe dela disse para ela: minha filha, só que tem um porém. Nessas frutas, essas frutas são mágicas. E em algum momento você vai descobrir como utilizá-las. Mas cuidado, porque ela pode fazer muito bom, muito bem,
para alguém que comê-la, ou pode fazer muito mal. Mas no momento certo você vai saber fazer a sua escolha. Depois que transcorreu, né, toda a história, lá no finalzinho, a Chapeuzinho Vermelho, ao invés de ir contra o lobo mau, que estava fazendo toda uma situação ruim com a vovó dela, ela resolveu perdoar o lobo mau, que o lobo mau chegou a pedir desculpas, ela perdoou, e ele disse que estava com fome, e ela ofereceu então as frutas que ela daria para a vovó, ela ofereceu para ele. Bem, em que conclusão as crianças chegaram? Ah, tia, eu perguntei, as frutas no final de contas tiveram bom resultado ou ruim? Tudo bom, tia. Por quê? Porque a Chapeuzinho Vermelho primeiro teve uma atitude legal, ela perdoou. Como ela perdoou, a ação que as frutas teve na vida do Chapeuzinho também foi positiva. O que eu quis mostrar isso para as crianças? Eles pararam de revidar. Ah, tia, mas eu bati porque ele me bateu, eu briguei porque ele brigou, eu xinguei porque ele xingou. Então eu trabalhava isso com ele. Gente, se você fizer algo legal para algum colega, esse colega vai devolver algo legal para você. Se você fizer algo ruim para ele, ele também vai te devolver alguma coisa ruim. Então, como é essa historinha das frutas, eu trabalhei essa questão com eles e graças a Deus está funcionando, porque eles pararam realmente de brigar. Me procuram muito. Tia, fulano está brigando comigo. Porque eu falei com a gente, em vez de brigar, conta para mim. E se tiver que brigar, eu vou brigar com seu colega, não vai ser você. Aí também fico perto de mim, né? Tia brigou comigo, tia me xingou, tia mexeu comigo. Às vezes dá uma encostadinha, tia encostou em mim. Mas pelo menos parar de brigar. Até o final do ano eu tento mudar esse monte de tia. Ok, pode passar. Aqui eles contaram a historinha. Alguns dos das crianças participaram da historinha do fantoche. Pode passar. Que aí eles recontaram, né? Depois de trabalhar. Saímos então da historinha da Chapeuzinho Vermelho, que foi a introdução do projeto, e começamos com a participação da família. Daqui é a mãe de um dos meus alunos, que tirou a foto com ele. Então começou a participação das famílias na leitura de uma história e a descoberta do valor escondido em cada história narrada. Esses dois livrões azuis, que no meio se começa em amarelo, e no final das contas tive que trocar a capa, porque a capa rasgou. Por isso ficou amarelinho. Esses dois livrões são grandões, e eles iam para casa, todos os dias 2 crianças levavam o livrão para casa, com um livrinho de história dentro. O livrinho encaixava aqui dentro. E a criança, então, em casa, os pais contavam a historinha para eles. Depois, os pais escreviam. Me presta aqui, Ana Paula, por favor. Em uma parte, as crianças desenhavam, na outra parte, os pais, a família, escrevia aquilo que concluía daquela historinha. E junto com a criança, a família descobria qual era o valor escondido dentro daquele livro. Tá? Então, ali eles trouxeram vários valores de educação, de respeito, de amizade, de alegria, de fé, de esperança, de fidelidade. Vários valores que eu fui trazendo para eles. Bem, aí depois eles chegavam na sala de aula, no dia seguinte, e contavam para a gente como que foi a historinha deles e o que a família conversou com eles. Eles contavam para a gente. E depois mostravam a produção deles para a gente também. Bem, nesse livro vocês vão perceber, quem quiser depois dar uma olhadinha, que nós pegamos a produção que eles fizeram e levamos essa mesma produção para um tecido, que são retalhos de um mesmo pano. Cada criança com um pedacinho. Eu passei o desenho deles com carbono, aquele carbono de tecido. O desenho do livro eu passei no tecido e entreguei e fiz com eles a técnica do giz de cera com a lixa por baixo. Então eles pintavam, eu orientava, tinha que apertar muito o giz de cera quebrado, tinha que apertar bastante. Depois eu levei para casa, tinha que passar o ferro quente, né? Então esse trabalho eu fiz, passar o ferro quente sobre, depois passei termolina para não correr o risco de soltar. E assim, cada criança fez o seu, também demorou um pouquinho para fazer, porque eu tinha que dar uma atenção para cada um. Então, com aqueles retalhos nós construímos a cortina, que está na mão da tia Ana Paula também, que foi a cortina de retalhos dos valores do Pré-2.
São os desenhos, vocês podem ver, assim, tem desenhos bem infantis, outros desenhos bem aprimorados, com certeza foi papai e mamãe que fez junto, ou quase tudo, né? Aí aqui tem o nomezinho deles, com o valor que eles descobriram no livrinho deles em cima. Aí essa foi a cortina. Pode passar. Nesse meio, nesse ínterim, que nós quisemos de alguma forma envolver a escola nesse projeto. Então, fomos brincar na sala de aula com aqueles aviãozinhos, dobraduras, fiz dobraduras na sala de aula. E dentro desses aviãozinhos, as crianças escreveram algum valor que elas descobriram no livro delas desse avião. Elas foram de sala em sala na escola. Eu avisei as professoras antes, vai ter um tumulto na sua sala em determinado momento, porque eles vão passar por aí fazendo alguma coisa. E eles passaram na sala jogando, lançando aviãozinhos dentro das outras salas de aula, com um recadinho que era o valor que eles tinham descoberto. E essas turminhas das salas de aulas, alguns deles deram retorno para a gente do trabalho que as crianças quiseram fazer a partir daquele aviãozinho. Teve uma turminha lá do Tia Luciana, que turma? Quarto ano. A turminha da Tia Luciana, por exemplo, fez um trabalho de figuras, ficou muito legal, um mosaico de figuras, a partir do valor respeito e educação. Teve uma outra turminha que fez também de recorte de revista, figuras que identificavam amor e carinho de pais. Então, algumas turmas deram pra gente um retorno dessa ação das crianças na escola. Aqui é a foto deles indo nas salas de aula. Lá tem dois, a foto ficou um pouquinho escura, né? Tinha muita claridade com a outra máquina. Dois jogando aviãozinho, e aqui já estavam lendo, recebendo aviãozinho, abrindo para ver o que estava escrito no avião. Bem, como eu falei no início, o nosso objetivo é chegar nesse ponto final, que é a paz, que é o que eu estou tentando na sala de aula. E graças a Deus, apesar de não ter chegado no final, mas o jeitinho, a carinha da turma do pré-2 já mudou bastante. A paz é fruto da justiça, exatamente porque requer que a ninguém falte o necessário à própria dignidade e todos tenham as condições de vida e desenvolvimento como compete aos filhos de Deus. Esse texto foi tirado do manual da campanha de fraternidade deste ano, que tinha o tema paz. A paz, então, está em nossas mãos. E é isso que eu tenho conversado muito com as crianças. Para a gente conseguir tudo de bom, tem que primeiro partir de nós. Está em nossas mãos conseguir resultados bons para qualquer coisa que a gente queira fazer. Preparar a paz, portanto, significa respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa, sem discriminar nem prejudicar, praticar a não violência ativa, repelindo a violência em todas as suas formas, física, sexual, psicológica, econômica e social, em particular, ante os mais fracos e vulneráveis, como as crianças e os adolescentes. Compartilhar o meu tempo e os meus recursos materiais, cultivando a generosidade a fim de terminar com a exclusão, a injustiça e a opressão política e econômica. Defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, privilegiando sempre a escuta e o diálogo, sem ceder ao fanatismo, nem à maledicência e ao rechaço ao próximo. Esse ponto final aqui, esses pontinhos aqui, não conversei sistematicamente com a turma ainda, porque foi o que eu falei com vocês. Então eu não cheguei no final. Mas para chegar a isso daqui, o que ainda falta que eu não trouxe para vocês verem porque não foi realizado? Vai ser feita uma reunião com os pais para apresentar a produção das crianças dentro desse projeto, que eles já conhecem o projeto, né, que participaram. Apresentar tanto a cortina como os livros que eles construíram e as coisas que eles foram construindo no decorrer desses dias, desses meses. E também uma apresentação final nesse dia com a musiquinha Eu Quero Pato, Patati Patatá. Quero primeiro parabenizar você, estou encantada, viu, com o seu trabalho.